E lições para as nossas vidas. Quero dar a bem-vinda a todos nesta manhã, cada obreira da casa do Senhor. Que Deus os abençoe desde já, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor com o hino 394 da harpa cristã. Aleluia. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Amém? Todos conhecem, não? Quem não conhece, aprende. Canta junto. Aleluia. Amém? Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. Amém? Valendo, vem cantar. Vem, em nome de Jesus. Cada um no seu lugar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo mundo sabe, né? Sabe? Eu não sei muito bem, não. Misericórdia. Faz anos que eu não te conheço. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Tá. Essa aqui, ó. Ei. Ah, toma essa. A harpa dela e a harpa na mão aí. Misericórdia. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoa, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz das perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória eles te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Aleluia. 175 também da alça. Aleluia.
Pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos louvar mais um hino em nome de Jesus, mais um louvor, amém? 409 da nossa harpa. Ali esse povo assim não, né? Aqui o povo madruga, já acorda de manhã entregando panfletinho, levando a palavra no terminal. 409, amém? Vamos lá. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, que é fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalhos quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, eu creio, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, seguro suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu baixando, irá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus.
São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Estava meditando na letra desse hino, que é composição, versão Paulo Leiva Macalão, foi um dos maiores ministros do Evangelho da Assembleia de Deus. Compôs, fez várias versões, e ele diz que os que esperam no Senhor voarão como águia, Há um salmo do salmista Davi, se eu não me engano, 55, ele diz assim: quem me dera asas como de pombas, voaria para o deserto, pernoitaria e tal, ficaria lá. Só que eu não quero asa de pomba, eu quero asa de águia. Pomba, você bate o pé, ela se assusta, Fica ali, se bater o pé, ela se assusta e se esconde. A águia não. A águia vai sobre a tempestade, passa o vento, nada para ela, Uma vez eu vi uma reportagem de um cinegrafista amador filmando um turbilhão, esse furacão, e de repente ele começa a filmar no céu, e aí no céu ele vê algo interessante, e uma águia entrava e saía daquele furacão. Ou seja, o vento não atrapalha o seu voo, e ela voa sobre a tempestade. Então que nessa manhã você, como águia, voe sobre essa tempestade na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vou passar o pastor Júnior aqui para estar apresentando o pastor e já dando a oportunidade para nós. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Bênção do Senhor nessa manhã, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar um início a esta escola bíblica para obreiros de suma importância, irmãos? De aprendermos e crescer no conhecimento e na graça de Deus. Vamos colocar sobre os pés, chamar aqui o pastor Júlio César, meu professor de teologia. Glória a Deus, uma bênção do Senhor, irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar pelo servo do Senhor, é um prazer recebê-lo aqui, aceitou o convite rapidamente, ele sempre nos atende, irmãos? É um grande amigo, amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido e amado Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, usa o teu servo, Senhor, meu Pai querido, para falar conosco, Pai querido. Abra o nosso entendimento para compreender, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, a tua palavra, crescermos, Senhor, meu Deus amado, nesta graça e no conhecimento do Senhor, Pai, para o amadurecimento dos obreiros, para o crescimento de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, eis aqui o teu ungido, Pai. Usa ele, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Meus amados, eu quero cumprimentar as trifenas e as trifosas com a paz do Senhor. E os apeles com a paz do Senhor também. Amém. Não xinguei ninguém não, tá bom? É só ler Romanos 16 depois, que vocês vão saber que Apeles ele era aprovado por Cristo, e a trifena e trifosa trabalhava na obra do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, Gálatas capítulo, se tirar mais uma eu vou cobrar, viu? Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Júnior, a sua muito digna esposa, a sua família. É um privilégio regressar a esta casa de oração. Estendo os meus cumprimentos ao muito digno pastor responsável dessa escola bíblica nesta manhã. É um prazer muito grande poder falar de Jesus a todos vocês. Amém? Amém. Eu não sei se está ao vivo. Está ao vivo. Os irmãos que acordaram cedo em pleno domingo, saudação de paz.
Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E você diz amém? Tome assento, por gentileza. Estou acompanhado do meu escudeiro, nosso irmão evangelista Douglas. Ele viu a foto no Face do pastor Júnior, colou a foto, mandou para mim e disse: pastor, posso ir? Eu falei: deve. Glória a Deus. Só quem tem ministério aqui, diga amém. Quem tem o chamado de Deus, diga amém. Nós vamos ficar um pouquinho, às vezes, com a Bíblia aberta para nós, porque trata de uma escola bíblica. Então nós vamos acompanhar alguns versículos para que nós venhamos entender melhor o que Deus quer falar. Primeiro eu vou perguntar quanto tempo eu tenho. Ok, tenho cerca de 1 hora para poder expressar o que Deus pôs no meu coração. Quando trata-se de ministério, a primeira coisa que vem à minha mente, que eu entendo que ministério não é para medroso, e ministério também não é para pessoas que não tenham uma vida centrada na vontade de Deus. Ministério não é para qualquer um, ainda que você seja chamado. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe uma preparação no meio. Deus lhe fez uma promessa, mas para se cumprir a promessa você precisa se preparar. Existem pessoas dizendo, passando anos e anos, e por isso que eu digo que ministério não é para impostores, porque impostores eles fazem de qualquer jeito, e ministério não é para impostor nem para medroso, porque covarde e medroso volta mesmo. Então eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? Deus me fez uma determinada promessa. Entre ela cumprir na minha vida, eu preciso de preparação, sentar para aprender, porque só tem autoridade para levantar e falar quem tem a humildade de sentar para ouvir. Então a gente precisa colocar isto na nossa mente, todas as vezes que temos a oportunidade de nos assentarmos para aprendermos acerca da palavra de Deus. Não diga não, parece redundância, mas não diga não, sente-se, aprende, porque a única pessoa capaz de impedir o que Deus tem na sua vida não é Satanás, porque se Deus ele promete, Deus ele cumpre. Números capítulo de número 23, versículo de número 19. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus promete, Deus ele cumpre. Então Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então se o inimigo se levantar, cai. Se o vizinho se levantar, cai. Mas se você não se preparar, quem cai é você. Precisa entender isso. Para a obra Deus não precisa de nada. Para a obra Ele te chamou, mas por causa da obra você precisa se preparar. Ok? Vamos falar sobre Olá e Olibá. Não sei o que é, pastor. Deus não vai lhe usar onde você não conhece. Vamos falar de Geena ou Geena, de Tártaro, vamos falar de Hades, vamos falar de Sheol. Falar o que, pastor? Não sei nem o que o senhor está falando, mas você foi chamado para a obra,
e precisa entender que por causa da obra precisa sentar-se para aprender. Quando a gente tem isso em mente, porque assim, quando Deus chama, o sucesso é garantido. Aí vale um glória aqui em casa. Quando Deus chama, o sucesso é garantido. Deus não empenha a sua palavra e nem coloca o seu nome onde vai fracassar. Deus, ele não dá a palavra onde vai fracassar. Escuta, não existe uma biografia da Bíblia Sagrada de um homem que resolveu andar com Deus até o final dos seus dias que tenha tido um ministério fracassado. Nenhum homem que resolveu andar com Deus fracassou o ministério. Quais foram os que fracassaram? Quem decidiu andar sozinho sem Deus. Então eu entendo uma coisa, que sozinho não dá. Quando a gente fala de união e de unidade, tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. Isso é outra coisa que está descendo. Quando a gente fala de união e de unidade, a gente pensa os Salmos de número 133, verso 1, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. De fato, a palavra original ali é unidade, porque união é um saco de batata, e um saco de batata se rasgava e uma batata para cada lado. Unidade é amassar a batata, todas elas, e fazer um purê. Então eu aprendo neste preâmbulo aqui que sozinho a gente não consegue, existe uma engrenagem. Moisés vai ouvir o conselho de Jetro: coloque aí capitães para lhe ajudar, senão você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa ter alguém como espelho. Sabe qual foi o maior fracasso na vida de Sansão? Ele resolveu andar só. Pega a biografia dele. Você não vai ver Sansão nem muitas vezes com seus pais. Sansão não tinha um profeta como Davi teve, Natã, para repreendê-lo. Quando Elias estava numa crise ministerial, e Elias, segundo a Bíblia, ele se assenta no livro dos primeiros reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 4, se assenta num pé de zimbro e pede a morte. Deus ajuda Elias, dando a ele um companheiro, Eliseu. E a amizade daí em diante, você vai ver onde estava Elias, estava Eliseu, onde estava Elias, estava Eliseu. Precisou ser separado no redemoinho de fogo, senão Eliseu não deixava Elias embora. Então a gente precisa, houve uma intervenção divina para separar os dois. E eu preciso entender, você precisa ter alguém que seja o seu binóculo. Eu preguei domingo, você precisa ter alguém que olhe a meleca no teu bigode. O que é isso, pastor? Vou falar. A meleca do bigode é o seguinte: do casal, né, foram jantar, e eu não entendo até hoje, eu até disse isto, eu não entendo porque quando tá todas as mulheres juntas, elas não conseguem ir ao banheiro sozinha. Vamos no banheiro comigo, aí vai todas elas. Se é verdade, as irmãs, diga amém. Aí vão todas as irmãs, foram todas. Aí o camarada com bigode estava meio gripado, fez uma tchim e ficou a meleca no bigode. Os outros viram a meleca no bigode e ficou quieto. Ficaram quietos. A esposa chegou, olhou, pegou um lenço e já tirou a meleca do bigode do marido. Porque você precisa ter um binóculo. Você precisa ter alguém que olhe o que você não olha. E o verdadeiro amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. O verdadeiro amigo fala o que você precisa ouvir. Então eu entendo que ministério
é algo extraordinário, mas não é para covarde nem medroso, não é para impostor, porque Deus dá a palavra dele, e quando Deus coloca a palavra dele, o negócio acontece. O contexto do texto que nós lemos era que os judaizantes, legalistas religiosos, estavam felizes porque tinham a circuncisão na sua carne, e Paulo também era assim no começo. Paulo, ele se gloriava pela circuncisão na carne, mas quando ele encontra o Senhor Jesus, ele não se gloria mais na circuncisão da carne. Você vai entender, quem conhece de Bíblia agora vai dar um glória, eu não preciso nem explicar. Ele vai se gloriar na cruz de Cristo, porque não era mais o que ele fazia, é o que a cruz de Cristo fez. Aí eu entendo aqui que a palavra grega para marcas é estigmata, que é o mesmo de estigma. O que é estigma? É cicatriz deixadas por feridas. Paulo, no texto que lemos em apreço, está falando de feridas. A Idade Média tinha uma visão, porque quando você adorava uma divindade, você fazia as marcas no seu corpo. Quando a pessoa era sacerdote de um deus, fazia marcas no corpo daquela divindade. Então a Idade Média acreditava-se que Paulo tinha as marcas na mão, no pé e do lado, mas não era isto. Paulo, ele estava justamente falando uma coisa que é do grego secular, que é a mesma coisa de estizo, que é literalmente ferrar. Jesus vai ligar para alguém agora, está falando comigo aqui, eu não estou entendendo não. Um líder vem para uma escola bíblica e deixa o telefone para lá, rapaz, vamos continuar aqui. É a mesma coisa de marcar, porque o ferrar aqui é a mesma coisa de marcar com instrumento pontiagudo, é a mesma coisa de tatuar. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha tatuado em teu corpo as marcas de Cristo. Muitas vezes, então nós conhecemos de Bíblia, marcava-se escravos. O que Paulo estava dizendo: eu sou doulos, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo, e por isso eu levo sobre mim as marcas dele. Paulo não tinha um corpo tatuado. Vamos falar, ixi, acho que Paulo fez uma tatuagem aqui, Cristo. Nada disso. Paulo não tinha tatuagem no corpo, mas o que Paulo estava dizendo: eu levo as marcas de Cristo. Quer saber quais são? Vamos para a Bíblia, 2 Coríntios, abram comigo por gentileza, capítulo de número 11, versículo de número 23 ao versículo de número 28. Começa o texto fazendo-nos uma interpelação. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigos no deserto. Eita, Paulo! Em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Observe o versículo de número 28, e é aqui que a gente vai ficar. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então eu entendo que a marca cerne no ministério de Paulo foi o cuidado das ovelhas. Então o texto aqui está falando que os ferimentos que os seus perseguidores infligiram, as cicatrizes que Paulo teve de tudo isto que eu li, são as marcas de Cristo. Paulo, ele tinha marca, ele era circuncidado, sim. Mas o que ele estava querendo mostrar aqui é que a maior marca, a maior marca é ser escravo, doulos do Senhor Jesus. Paulo está claro de uma forma, vamos falar sobre, de uma forma como se fosse uma metáfora. Paulo está dizendo: eu tenho um distintivo, onde eu chego. Qual é, Paulo? As marcas de Cristo. Paulo está dizendo: eu tenho uma credencial. Qual é, Paulo? Tem as marcas de Cristo. Mas aí Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tudo isso que o texto fala do sofrimento de Paulo. Mas se nós formos andar, nós vamos ver quais são as marcas de Cristo. E eu escrevi algumas aqui, mas aqui não é isso que eu quero falar hoje, esta manhã. Isso aqui é apenas introdução. Quais são as marcas? Amor. Quais são as marcas? Humildade. Eu decido ser humilde. Tem gente que não tem nada, não é nada, e mesmo se tiver, é humildade. Tem pessoas que precisam andar com um saquinho de pó no bolso. Todas as vezes que sentir que alguém pega no pó e vai dizer: eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou pó. Entende? Se você ler Filipenses 2:5 ao 8, você vai dizer que aquilo que é humildade, ele não usurpou querer ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, Jesus. Provérbios 15:33, a humildade precede a honra. Aí tem um versículo que eu amo muito, Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. Pastor, então me dá maior exemplo de humildade. João 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aí eu entendo quais são as marcas de Cristo. Obediência. Olhe para mim. Obediência tardia também é desobediência, viu? Eu obedeci, mas depois de tanta insistência é desobediente do mesmo jeito. Porque a obediência é palavra, obediência, palavra, obediência. Eu vou obedecer quando eu quiser, desobediente. É direto assim. Quais são as marcas de Cristo? Oração. Quais são as marcas de Cristo? Uma igreja viva que evangeliza. Quais são as marcas de Cristo? Conversão, metanoia, parar de errar o alvo, acertar o alvo. Porque esse negócio de vem como está é real, mas permaneça como está não pode, tem que mudar. Aí qual é a marca de Cristo? Consagração.
Você sabe que no Antigo Testamento tudo que era consagrado, Deus usava em seu benefício. Aí você vem aqui, é líder. Eita, comecei agora devagarzinho. Você vem aqui, é líder, o pastor, ele ouve Deus, ele te consagra e ele vai dizer assim: Deus será usado para o seu, não para o dele, tá? O seu benefício. A igreja tem perdido o impacto na sociedade porque está faltando pessoas consagradas. Eu vi uma frase de Gandhi que ele dizia assim, que ele poderia ter sido um cristão. Eu até escrevi, ele poderia ter sido um cristão se não fosse o péssimo exemplo dos cristãos de ontem. Imagine na Índia como seria hoje se Gandhi tivesse aceitado Jesus. Então ele disse assim: eu poderia me tornar um cristão se não fosse o péssimo exemplo dos cristãos de ontem. Perseverança é marca de Cristo. Eita, meu Pai. É muito mais difícil encontrar crentes perseverantes em meio à turbulência. Alguns pastores têm me ligado e têm conversado muito comigo, dizendo: teve um pastor que disse para mim: pastor, eu tenho um presbítero na nossa igreja, e esse presbítero faz 4 meses que não pisa no templo. Eu disse: da área de risco? Não. Vai para tudo que é lugar, mas quando chega na hora de ir para a igreja, estou de quarentena. Se está de quarentena, não sai de casa, né? Aí vai para o mercado, vai para isso, mas na igreja vai pegar. Então perseverança não é para qualquer um. Muitas pessoas fogem de compromisso sério, e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Eu vou repetir esta frase que é bonita e poderosa: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se você não valorizar as coisas dele, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Vou continuar aqui que agora o negócio ficou sério. Versículo 28 do texto que lemos em 2 Coríntios 11. Além das coisas exteriores, é aqui que Deus me... Olha, eu queria fugir, porque eu queria continuar nas marcas de Cristo, do sofrimento, das qualidades. Mas é aqui que eu quero falar essa manhã. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia ter o cuidado das ovelhas. Aí me fiz uma pergunta para mim e escrevi ela: por que eu aceitei o ministério então? Se eu vou sofrer. Aqui não é status, não é apogeu, aqui não tem afagos, aqui é sofrimento. Aqui, pastor que vive na sua integralidade na obra é tido como, primeiro, vagabundo. Mas o pastor precisa ser psicólogo quando você está 13 e ele não ganha como psicólogo. Pastor precisa ser advogado, advogar problemas, seja lá qual for. Pastor, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas ele não ganha como advogado. E na hora de reconhecê-lo, você diz assim: faz nada não. Você sabia que nos Estados Unidos pastor é profissão? E nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. A profissão, ou para nós vocação pastoral, está entre as 10 profissões mais difíceis de serem exercidas no mundo. Você acha fácil? Vem tu e faz.
Aí eu ia falar, eu vou falar daqui a pouco. Calma. Deixa eu continuar o raciocínio aqui devagarzinho, porque vai descendo assim, eu tenho que segurar. Calma. Já falo isso aqui, papai. Calma. Vamos lá. Por que nós aceitamos o ministério? Eu me fiz essa pergunta. Quando Deus me chama ao ministério, para quem não sabe, minha mãe conta que eu nasci e quando eu nasci eu vim a falecer no colo da minha mãe orou a Deus e disse que eu seria da obra dele. Deus, eu consagro meu filho ao Senhor, e o meu fôlego de vida volta. 4 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. Desde os 4 anos prego a palavra de Deus. Tenho 31 agora, tá? Curioso. E eu para cá, vamos lá. E eu cheguei, estudei, me tornei gerente de umas Casas Bahia, ganhava muito dinheiro, fazia a compra para o meu pai de mais de R$1.000 naquela época de 2004. E eu fui. Deus me leva ao ponto zero, porque Deus me levou ao ponto zero. Só que Deus não vai tirar. Quando nós, escute isto por favor, quando eu aceito Jesus, eu perdi o meu livre-arbítrio. Quem manda em mim não sou mais eu, é Deus. Não, é Deus que manda. Só que você pode falar, você pode dizer, Deus, eu não quero, ok. E assim, o bom, meu Deus, nada a ver com o que tu falando. O bom é que quem fala não para Deus só desce, né? Só desce. Desce até Jope, desce até o navio, até o porão, até o mar, até o grande peixe. E sabe para onde volta quando o grande peixe vem? Para o mesmo lugar que não deveria ter. Você acha que o peixe levou ele para Nínive? Não, no mesmo lugar. Isso é outra história. Vou deixar para o pastor essa mensagem. Só que assim, às vezes Deus nos dá assim, nós temos 3 portas para escolher. E por que que a gente escolhe? Por que é que a gente entra na porta da vocação ministerial? Eu fui eleito gerente por 2 anos, o melhor gerente. Eu já estava sendo cogitado para ser o supervisor mais novo da empresa. E abre-se a porta do ministério e eu entrei por onde? Aí eu entendo por que é que nós fazemos isso. Porque nós temos uma vocação. A palavra vocação, escuta aí, você não vai correr dela. Ela vem do latim que é vocatio, é o mesmo de chamamento, é o mesmo de ser escolhido. Aí eu vejo João capítulo de número 15, versículo de número 16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu, o Senhor, escolhi a vós. Então foi Deus que te escolheu. E outra, Deus não tem plano B não. Como, pastor? Deus quer você, Ele vai usar você, Ele vai levantar você. E eu queria falar um pouquinho. Nós estamos em leitura da Bíblia, lendo a Bíblia toda, junto com a nossa igreja. Já lemos o Novo Testamento, agora nós já entramos hoje a gente entra em Juízes. Até dezembro a gente termina a Bíblia inteira. Nós lemos 5 capítulos por dia do Novo Testamento com toda a igreja. Eu digo toda a igreja, eu, Tiago e João. A gente fala toda a igreja, você fala, eita pastor abençoado. Não, eu, evangelista Douglas, mais uns 3. Ok? Aí a gente vai ler o Antigo Testamento, 7 capítulos por dia. Tem gente que fala, eu não consigo. Tudo bem. Aí a gente está agora no livro dos Juízes. Mas eu entrei numa história. Eu vi uma história que vai enquadrar entre nós aqui. O que Deus chamou nós? Para nós libertarmos o povo dele. Você precisa tirar o maior número de pessoas do Egito. E eu quero aqui hoje, com muita humildade,
E eu tenho falado sobre isto por esses dias, para que você entenda o que é um chamamento, o que é uma vocação, para que você valorize, porque Deus ele não vai abrir mão da sua vida. Pastor, se você não quiser fazer, outro vai fazer. Por favor, faça você, não espere o outro não, por favor. Então eu queria falar um pouquinho do chamamento, da vocação de Moisés, porque Moisés foi o precursor de libertar o povo, e nós continuamos com o mesmo chamado de libertar o maior número de pessoas do Egito e levarmos para a terra prometida. Dá para entender? E vamos lá, Atos capítulo de número 7, versículo de número 22. Foi educado em toda a ciência do Egito. Atos capítulo de número, marca aí, você lê em casa. Atos capítulo, estou olhando para o relógio. Atos capítulo de número 7, versículo de número 22. Ele foi educado em toda a ciência do Egito. Moisés ele morre com 120 anos. Mude, ele divide a vida de Moisés em 3 partes. 40 anos aprendendo e pensando que era alguém. Acontece um negócio na vida de Moisés, ele mata o egípcio, pensa que ninguém viu, e Deus vê tudo. Como não tinha um profeta para repreendê-lo, Deus usou um homem para ver e para falar, e ele ó para o Egito, ficou 40 anos, aliás ó para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Com 80 anos, o octogenário Moisés, Deus apareceu para ele e chamou para o ministério. 40 anos pensando que era alguém, 40 anos desaprendendo o que aprendeu. Quando ele se sentiu ninguém, Deus disse: agora eu vou usar o ninguém para fazer alguém. É lindo isso, gente, porque Deus não usa quem se acha. Quanto mais vazio de nós, mais cheio de Deus nós somos. Então ele descobre o que Deus pode fazer com ninguém. Quando no deserto ele diz assim: eu não sou ninguém. E demorou 40 anos para ele aprender isso, hein? Demorou 40 anos. Eu não estou falando, e mais 40 anos para o povo aprender também. Mas estou falando Moisés, 40 anos aprendendo que não era ninguém. Será que ele era duro? Aí a gente vai para Êxodo 3. Êxodo 3, abre para mim por favor. Aqui a gente vai fazer uma exegese de alguns versículos. Porque aqui é marca, gente. Aqui é marca de ministério. Quer aprender, lê Moisés. Aí eu leio. Lê quem que você quiser então, meu filho, mas eu quero falar de Moisés. Êxodo 3. 40 anos no deserto, desaprendendo o que aprendeu. E Deus não falava com ele. Quando Deus quer lhe ensinar, a maior lição de Deus é o silêncio. Por que o silêncio? Porque você sabe onde Deus quer que você fique. E Deus só vai falar quando você se firmar na posição que Ele quer. Pastor Júnior, na madrugada eu estava lendo, eu estava vendo um vídeo que ele mandou. Eu falei: uau, manda para mim esse vídeo. Porque a gente faz obreiros fracos quando a gente faz o obreiro ficar de muleta. Isso é real, eu falei sobre isso já. E quando Deus vai falar com alguém, Ele fala: você quer falar comigo? Quer minha presença? Quer crescer? Põe-te em pé. Se você não se colocar de pé, eu não falo contigo. E eu vou mostrar no texto isto aqui. Foi onde ardeu meu coração vendo o vídeo. Eu falei: eita Jesus, eu sei que o Senhor quer. Então vamos lá, Êxodo 3.
Moisés demorou 40 anos para ser tratado. Você lembra de Marta e Maria? É Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38. Marta e Maria. Marta estava atarefada com seus afazeres. Mas se você pegar a lâmpada do texto, e eu estou com o texto aqui já para conseguir falar melhor. Marta não estava errada não. Marta estava trabalhando para Jesus. Nesse sentido, Marta estava certa. Marta estava fazendo comida para o mestre, queria servir o mestre, trabalhando para o mestre. Aí Marta canta, Marta prega, Marta evangeliza, Marta faz, tá certo, tem de fazer mesmo. Só que tem uma outra coisa, o que Marta não pode esquecer, que não é só fazer. Jesus ele olha para Marta e diz assim, Jesus não repreendeu Marta por que estava fazendo. Jesus diz assim, olha o que Jesus vai dizer. Marta, literalmente o que Jesus disse foi isso: você está perdendo a melhor parte. Porque a gente pensa que fazer para Deus é a melhor parte, que pregar é a melhor parte, que cantar é a melhor parte, que ser líder é a melhor parte, que se aparecer é a melhor parte. E Jesus disse para Marta, Marta, você perdeu a melhor parte. Marta, se todo o tempo que se dedica a trabalhar para mim. E o que Jesus estava dizendo, não tem tempo para ter intimidade aos meus pés. De nada adianta. Pastor, descodifica com muito inefável prazer. Prega porque aprendeu a pregar. Canta porque fez aula de canto. E agora, o que Deus está dizendo é bom. Se aperfeiçoar, eu disse no começo, é bom. Mas Maria não pode ser Marta sem Maria, e não pode ser Maria sem Marta. Você tem de trabalhar, mas você tem que estar aos pés do Senhor também. Se nós pegarmos assim uma lâmpada e procurar uma exegese, Marta queria se aparecer na sua culinária. Ninguém aqui, é só na nossa igreja tem obreira aparecida, aqui não tem, glória a Deus. E Maria, pastor, queria adorar. Deixa isso aqui para outro dia. Vamos, versículo de número 1 do capítulo 3. Êxodo, tá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe. Aqui, só esse versículo primeiro a gente entende o que é ministério. E apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro. Primeiro, ele apacentava o rebanho de quem? Não era dele. Você é líder, o departamento não é seu. Não é você que manda. Quando o texto está dizendo ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, ele está dizendo todo final do dia precisa prestar conta. Sabe qual é a maior ferida no ministério pastoral? Colocar líder que não gosta de prestar conta. Você precisa aprender a ter humildade e prestar conta para o seu líder, porque o seu líder presta conta para o sumo pastor, é uma hierarquia eclesiástica. Então você precisa aprender a prestar conta, e prestar conta requer humildade,
requer submissão. Diga comigo assim, quem está aqui ou em casa, não sei nem se estão em casa mais, né? Mas diga submissão. Não, quem está em casa precisa ouvir. Submissão. Pastor, descodifica a palavra submissão. É embarcar na missão de outrem. Submissão nada mais é do que embarcar na missão de outrem. Ou seja, escuta, aqui, se eu parar aqui, você aprender essa lição, eu vou embora feliz. Você precisa aprender a respeitar a visão do seu líder, ainda que você tenha uma outra visão. Eu faria diferente, mas Deus não colocou Arão, Deus colocou Moisés. Eu preciso entender, eu preciso obedecer e respeitar a visão do líder, porque quando Deus te colocar, aí você implanta a tua visão. Mas enquanto Deus não te coloca, respeite a visão de quem Deus colocou. Qual era a visão que Deus deu a Moisés? Guiar o povo no deserto. Esta é a visão. Josué, se ele fosse se intrometer na visão que Deus deu a Moisés, ia dar errado. Qual era a visão de Josué? Guiar o povo pela terra prometida, conquistar terras. Cada um tem a sua visão. Por que é que Josué foi muito bem no seu ministério? Porque respeitou a visão do seu líder. Se você não respeita a visão do seu líder, eu não vou nem falar então, deixa pra lá. Você é líder de departamento, você precisa prestar conta. Eu vou ensinar uma lição agora a vocês. Você precisa prestar conta. Qual é a ovelha que está machucada? Qual é a ovelha que está isso? Qual é a ovelha que está aquilo? Qual é a ovelha isso? Qual é a ovelha? Você precisa aprender a prestar conta. As ovelhas não são nossas. Dê um glória a Deus por isso. Olha o texto. E apacentava Moisés o rebanho. O texto está falando apacentar, não é pastorear. Ah, meu Deus. Pastorear é coletivo. Vou explicar. Pastorear é você pegar as ovelhas pela manhã, tirá-las do aprisco e levar às campinas verdejantes e refrigerá-las. Isso é pastoreio. Você pega as ovelhas ao entardecer, leva ao aprisco e depois você vai apacentar. Pastorear é plural. Pastoreio, todas. Apacentamento é singular. Quando o pastor ele coloca as ovelhas novamente no aprisco, então ele entra no processo de apacentamento. Ele vai pegar uma ovelha que está machucada, vai cortar a unha dela. Isso é apacentamento. Em toda a esfera da vida, você precisa aprender a trabalhar com todos e aprender a trabalhar com um só. Com todos você leva, e um só você precisa cuidar. Por isso que eu digo que ser líder não é para qualquer um. Porque além de você ter que pastoreá-los, quando você chega, as ovelhas vão dormir. Ah, misericórdia. Eu ia falar miserável, não, saiu misericórdia. As ovelhas, barriguinha cheia, comidinha boa, né? Culto da palavra, todo mundo junto, aí tá lá, toda feliz. Aí o pastor vai para o processo de apacentamento. Oi, minha irmã, o que aconteceu? Não, estou aqui, tá? E você nem sabe o que o teu pastor faz, o que o teu líder faz. E ainda tem a boca grande para falar dele, mas isso aí é outro dia. Entenderam o que é pastorear? Entenderam o que é apacentar? O texto diz apacentamento.
E o apacentamento se dá depois do pastoreio, quando todo mundo está esgotado, inclusive as ovelhas cansadas, dormindo. O pastor não pode cochilar, ele tem que apacentar. Líder de departamento, hoje o maior fiasco nas igrejas são os departamentos. E a culpa não é pastoral, a culpa é do líder que o pastor confiou. Porque você precisa aprender a pastorear e você precisa aprender a apacentar. E trazer o resultado ao seu líder, para que o seu líder tome decisão. E um dia desses eu postei uma frase que até muita gente ficou revoltada, mas é verdade: não peça para ficar quem já decidiu sair. Porque tem pessoas que estão empurrando com a barriga o ministério de liderança. Oh glória! Existem pessoas que estão empurrando com a barriga o ministério de liderança, e a obra de Deus está sofrendo. Arranca logo, tira logo, coloca quem quer trabalhar. Vou continuar. Ele levou o rebanho atrás do deserto. Olha, ele foi pastor, apacentador e líder, num versículo só. O texto está dizendo levou. Ele não disse vão, ele disse vamos. Ele não disse façam, ele disse vamos fazer. É muito linda a Bíblia, gente. Conduziu o rebanho atrás do deserto. Aqui fala vamos, é presença cuidadora. O que Moisés estava dizendo aqui, eu sinto o que você sente. Eu sei o que tu estás passando. E por isso que no deserto você não vai enfrentá-lo só. Vamos. Eu mereci um glória a Deus. Diga assim: atrás do deserto tem brisa. Mas antes de chegar na brisa, precisa atravessar o deserto. Por que é? A brisa é só depois do deserto. É lógico. Para você respeitar o lugar que Deus te colocou. Porque se você não respeita o lugar que Deus te colocou, vamos lá? Vou explicar isso melhor. Jeremias, Ezequiel e Daniel, lembram deles? O mesmo Deus, o mesmo chamado e o mesmo tempo. Jeremias em Jerusalém, Daniel na corte, Ezequiel no cativeiro, cada um na sua posição. Porque não dava para colocar Daniel no cativeiro, porque não ia dar certo. Então quando eu leio Jeremias 18, eu leio que ele faz o vaso, e quando o vaso está pronto, ele coloca onde ele quer colocar. Se ele vai colocar o vaso na porta, você aceita você ficar na porta. Tem vaso que é de porta e quer ficar no altar. Por isso que está tendo essas coisas todas que a gente está vendo aí. Porque é preciso aprender a respeitar o tempo. E quando a gente tira o vaso da porta e quer colocar ele no altar, a gente é marcado com feridas. E quais são, pastor? As que nós procuramos. Porque o dia que você colocá-lo de novo na porta, ele vai te abandonar. Mas a culpa não foi dele, a culpa foi sua, que não teve visão, que tirou o vaso da porta e quis colocá-lo aqui em evidência no altar. Pastor, o que eu preciso fazer? Aceite o lugar que Deus te colocou, meu filho. Eu tenho na nossa igreja uma missionária Leni. Para mim ela é o maior exemplo que eu tenho, um dos maiores que eu tenho, mais umas duas. Minha esposa está inclusa, né? Claro. E não é porque é minha esposa, não, é porque é demais. Se aquela não for para o céu, aqui ninguém vai. Inclusive, não é? Ela é, meu irmão, que mulher é aquela? Tudo que ela gosta de fazer é bastidores. E quando ela faz alguma coisa, ela faz assim, ó: pastor,
por favor, não falem para ninguém não. Quando ela faz uma coisa extraordinária, que eu quero pegar o microfone e falar: missionária Leni, a senhora. E ela diz assim: por favor, pastor, só eu e o senhor. Oh, glória. Se você não aceita o lugar que Deus te colocou, não vai viver o seu ministério em plenitude. Porque você só vai viver o seu ministério em plenitude se encaixar no lugar que Deus te colocou. Você não encaixa nada redondo em lugar quadrado. Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo. A gente precisa entender e compreender estas coisas, por favor. Atrás do deserto, atrás de um ministério, atrás de umas feridas, ainda vai ter brisa. Sabe aquela brisa que você está quase morrendo, largando tudo, aí um dia vem um refrigério, aí você fica à vontade, aí Deus diz assim: vamos continuar caminhando, porque Deus, Ele ama a gente. Eu estou sentindo Deus aqui de verdade. Versículo de número 2, caminho para o fim. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olhe para mim agora. Quantas sarças Moisés tinha visto queimar em cerca de 14.600 dias? Muitas. Era normal queimar sarça, porque era um arbusto que sobrevive ao deserto, mas ela tem uma resina, um calor, um combustível. No calor ela queima. Durante 40 anos Moisés viu isso demais durante o dia, mas não se consumir foi a primeira vez. Ai, meu Deus, que lindo é o Senhor. Versículo de número 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ou seja, olhe para mim aqui. A maior desgraça ministerial é quando a gente olha para as coisas, para as dificuldades, e esquece de olhar para quem nos chamou. Moisés estava tão ligado com as coisas daqui, que a sarça queimava literalmente atrás dele. Não, ele olhou a sarça queimando e continuou aqui. E o versículo de número 3 diz: olha o versículo de número 3: agora me virarei para lá, e eu vou olhar a sarça, porque ela não se consome. Quando você começa a olhar para os teus negócios, para os teus projetos, para as tuas coisas, para isso, para aquilo, e Deus está te chamando, e Deus está te chamando. Grave esta frase: todas as vezes que você olhar para si, olhar para os teus propósitos, você tem um chamado de Deus, Deus vai lhe chamar a sua atenção. Diga comigo: cuidado com os projetos que não são de Deus. A gente está aqui olhando para os projetos, e a gente está querendo fazer projeto, Foi igual, acho que foi em 2015, sei lá quando foi isso. Eu fiquei 3 dias fazendo os projetos do novo ano da igreja, e fazia projeto. Vai ter esse culto, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui. Vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, e eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Aí quando chegou na sexta-feira, na madrugada, Deus disse: rasga tudo. E eu disse: como assim? Deus desde quarta está me chamando a minha atenção, e eu estou aqui. Eita, vai ser que ano, hein?
E Deus diz: rasga tudo. Eu não quero saber o que você vai fazer para mim. Pergunta para mim o que você quer, o que eu quero fazer. As marcas quem faz muitas das vezes somos nós, que nós não perguntamos para Deus o que Ele quer. Ah, pastor, eu casei com esse miserável, porque não perguntou para Deus antes de casar se Ele queria. Ah, pastor, esse emprego está tirando a minha fé. Ah, é? E por que não perguntou para Deus se era o emprego que Deus tinha para você? Ah, pastor, eu estou numa situação difícil. Você entrou nela. Pastor, essa minha amizade está me distanciando de Deus. Então você vai orar a partir de hoje assim: Deus, eu não quero um amigo que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero um emprego que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero uma casa que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero um carro que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero o que o Senhor não quer para mim. Eu não aceito o que o Senhor não quer para mim. Porque todo projeto Babel vai fracassar, e todo projeto Betel vai para frente. Eu não entendi. Depois tu lê em casa Gênesis 11 e Gênesis 28. Todo projeto que é da terra para o céu vai ser embargado, tem fracasso. Todo projeto que é Betel, do céu para a terra, vai ter continuidade, vai ter continuidade. Versículo de número 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Ainai neve, ou seja, eis-me aqui. Por que Deus não falou antes, quando Moisés estava aqui nos seus projetos? Deus podia dar um grito: Moisés! Por que Deus não falou antes? Responde aí, responde para você. Por que é que Deus não falou antes? Moisés estava muito ocupado. Ah, meu pai. Deus não fala com quem não se posiciona. Deus não fala com quem não olhe para Ele. Tudo que Deus queria ouvir de Moisés é: eis-me aqui. Mas aí tem um mistério. É o mistério da sarça. É mistério. Eu já vi pessoas pregando que o fogo ali era Deus na sarça. Eu respeito isto. Talvez foi a revelação que Deus deu à pessoa. E depende da tipologia que não. Eu estou querendo fazer alguma coisa aqui, mas não sei se dá certo ou não. Respeito. Inclusive já ouvi pregando: e Deus entra na sarça. Vixe, Deus era Deus entrou, né? Deus era o fogo da sarça. Não era. A sarça pegando fogo, ela se consome rápido, e essa não se consumia. O fogo aqui não é Deus, mas Deus entrou na sarça para que o fogo não queimasse a sarça e não consumisse a sarça. Essa é uma das maiores, uma das melhores interpretações que a gente pode usar. Deus neutraliza o fogo para a sarça não ser consumida. Quem entendeu, diga amém. Fala a verdade. Deus estava falando para a sarça: eu vou ficar o tempo que for necessário aqui, mas esse problema não vai lhe consumir.
Eu vou ficar o tempo necessário que for nesta sarça, mas esse fogo que quer destruir o teu chamado não vai lhe consumir. Eu vou neutralizar este fogo. E tem fogo que vem na nossa sarça, que a sarça sou eu, e tem fogo que eu não sei como nós aguentamos ele. Tem até pessoas de fora que dizem assim: eu não sei como tu está conseguindo viver isso. É porque Deus neutralizou o fogo na sarça. Aleluia. E eu vou te dar outra palavra aqui. O sarcinha, não tem esse negócio de perguntar por que o fogo, Senhor. Nada de sarça não fala. Sarça deixa ele trabalhar. Oh, glória! Deixa. Ele neutralizou o fogo. É por isso que você está aqui esta manhã. Deus está fazendo isso com você, porque através de você Deus vai fazer obras extraordinárias na vida de alguém. Eu estou sentindo Deus caminhando entre nós, isso é fato. Caminho para o final agora. Versículo de número 5, ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Sabe qual é a maior vontade de Deus? É que nós não andemos na nossa plataforma, que nós andemos na plataforma dele. Sabe qual é a maior vontade de Deus? Que nós nos separemos do nosso passado, e que fique as lembranças, que fique as lições, mas que deixemos para lá, para vivermos o novo de Deus. É que Deus está dizendo: Moisés do Egito fica aqui, agora é você para frente. Você agora vai ser Moisés do Pai. Você precisa andar na plataforma de Deus. As maiores feridas ministeriais é quando nós queremos andar na nossa plataforma. As maiores feridas ministeriais, eu concluo aqui, é quando nós queremos andar sozinho, enxugue as lágrimas mesmo. É quando nós queremos andar só. As maiores feridas é quando a gente quer fazer competição entre nós, competições entre igrejas, competições entre pregadores, competições entre pastores. Reino não é competição, reino é unidade. Paulo planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu sempre lembro de uma história, lembrei agora, que na Grécia Antiga tinha uma corrida, e esta corrida era uma corrida de tochas, e se acendia a tocha. Interessante que o troféu não era para quem chegasse primeiro, o troféu é para quem chegasse com a tocha acesa. Então não gera competição, porque todos precisam chegar com a tocha acesa, e um precisa ajudar o outro. Em nome de Jesus, quem me assiste pela internet, auxilie o seu líder, auxilie o seu pastor. A minha maior tristeza, pastor Júnior, é ver um membro de uma igreja falando mal do seu líder. Reino dividido não subsiste. Respeite a visão do seu líder. Tem as marcas de
Cristo. E Paulo está falando de muitos sofrimentos, mas a gente precisa ter a marca de Cristo da submissão, do amor, da humildade, de entender o que Deus quer para nós. Eu quero que você curve a cabeça agora, por gentileza. Entrego o meu horário, eu tenho mais 1 minuto do horário que foi me dado. Você vai dizer assim: Deus, eu não quero o que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero o amigo que o Senhor não queira para mim. Deus, eu não quero o emprego que o Senhor não queira para mim. Talvez você é uma sarça que entrou hoje aqui e está pegando fogo, pensando que vai ser consumido e consumida. E Deus está dizendo nesta manhã: eu intervi no fogo. Eu vou deixar você por 1 minuto falar com Deus. E fala a verdade, a gente está sentindo ou não está sentindo Ele? E eu entendo que às vezes a manifestação dele não precisa do grito, não precisa do barulho. Principalmente numa escola bíblica como essa, de obreiros tarimbados, experientes. Responde para Deus, por que é que você aceitou o ministério? Já está no tempo de você dizer: Deus, eu aceito. Não fica brigando mais não, por favor. Você só vai se ferir. Só vai se ferir. Espírito Santo, eu entreguei a sua palavra esta manhã. Obrigado, Deus, pelo privilégio de falar a este seleto auditório de pessoas e obreiros experientes, aos irmãos que estão em casa também. Que esta manhã seja um divisor de águas na nossa vida, no nosso ministério, porque nós tínhamos portas para entrar e aceitamos a porta da vocação ministerial. Nos ajude a embarcarmos na missão do nosso líder, que nós venhamos somar e não dividir, ó Deus, porque reino dividido não subsistirá. Que nós venhamos entender o que é princípio de honra, porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. O que eu faço para o meu líder, Deus fará para mim também. Temos o exemplo de Eliseu e Elias, ó Deus, que deitava água na mão de Elias, e os maiores milagres do profeta Eliseu foram feitos com água. Porque o que eu faço para o meu líder, Deus fará para mim. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Continue abençoando a diretoria desta igreja, Senhor. Continue abençoando, ó Deus, o pastor, a sua esposa, os seus auxiliares, e que nós venhamos sempre crescer em escolas bíblicas como esta, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Ore por nós em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte a Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos dar uma pausa agora, uns minutinhos, tomar o nosso café, tá bom? Aí uns 20 minutinhos a gente retorna, louvamos a Deus, amém? Louvado seja Deus. Coloque de pé aí, amém? Vamos fazer só uma oração, dando graças a Deus. O pastor já orou, nós vamos dar graça agora e também agradecer a Deus pelo café da manhã aí que nós estamos, amém?
Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te damos graças, Pai, por esse momento, Pai, tão tremendo, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, agora vamos, meu Deus, participar de um café, a qual o Senhor já tem abençoado, Senhor. Que cada um, meu Deus, possa, Senhor, dar graças a ti, Pai amado, por essa hora, por esse momento, Pai. Continua nos ensinando, nos abençoando, Senhor. Seja feita a tua vontade para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá tomar um café. Irmã Jaqueline, depois prepara um louvor, tá bom? Para a gente adorar o Senhor na hora de retornar. Deus abençoe em nome de Jesus.